Agora nós já sabemos distribuir as nossas planilhas para os nossos amigos que nós vamos encontrar em uma determinada reunião e que nós queremos discutir o conteúdo dessas planilhas. Entretanto, em alguns casos, nós queremos distribuir nossas planilhas para pessoas que nós não vamos ter contatos pessoalmente numa reunião, por exemplo, com alguma pessoa que trabalha com você, mas que esteja em outra cidade e que tenha interesse no conteúdo das suas planilhas. Para esse caso, nós temos a opção de poder salvar nossa planilha e anexar ela, por exemplo, no e-mail e enviar para essa pessoa. Se essa pessoa tiver o LibreOffice Calc, ela vai conseguir abrir normalmente a sua planilha. Mas e se esse seu amigo não tiver o LibreOffice Calc e você fez a sua planilha nesse software que nós aprendemos ao longo desse treinamento? Para isso, nós temos a opção de exportar e converter. Ou, em outras palavras, eu posso pegar essa minha planilha, que foi criada no LibreOffice Calc, formato ODS por default, e posso converter essa planilha num formato, por exemplo, compatível com Excel, para aqueles que tenham o aplicativo Excel da Microsoft instalado nas suas máquinas. Posso converter para PDF, que basicamente seria tipo uma imagem da minha planilha, de forma que ela não vai poder ser editada pela pessoa que vai receber essa minha planilha. Ou até mesmo posso converter essa minha planilha num formato de puro texto, onde eu vou ter os dados apenas separados por vírgulas. O Comma Separated Value, como é chamado esse formato. Então, vamos fazer alguns testes aqui só para vocês verificarem como funcionam essas conversões. Se eu vier em Arquivo e clicar Salvar como, observe que por default eu posso salvar minha planilha no formato ODS. Mas existe a opção aqui, se eu selecionar, eu tenho a opção de escolher vários outros tipos de formato. Entre eles, por exemplo, formatos do Excel. Eu tenho formatos do Excel 2003, 2000, 2007, XP. Ou seja, eu tenho basicamente uma possibilidade de salvar minha planilha no formato compatível com uma versão específica do Excel que vai ser utilizado por uma outra pessoa. Se eu sei, por exemplo, que a pessoa que eu vou passar minha planilha trabalha com o Excel 2003, essa vai ser basicamente a opção que eu vou selecionar, que eu quero salvar no formato do Excel 2003, que é o formato .xls. Além dos formatos do Microsoft, eu tenho diversos outros formatos, como por exemplo DBase, posso salvar em HTML para que seja visualizado dentro de um navegador web, posso salvar inclusive na forma mais crua que nós temos, que é o formato separado por vírgula. Então, é um formato texto separado apenas por vírgula. Para vocês verem só como que fica, vamos salvar nesse formato aqui. Então, quando eu salvar, o nome do arquivo vai continuar o mesmo, só que a extensão vai ser .csv. Vou salvar esse arquivo. E observe que é exibido um diálogo indicando que alguma formatação pode não ser salva, né? Porque é um formato muito cru, coisas do tipo colorido, essas coisas não vai aparecer, né? Então, eu vou colocar o formato texto, que eu quero salvar. Aí tem algumas opções, por exemplo, qual que vai ser o campo delimitador, eu quero delimitar por vírgula. Posso colocar qual que é o formato, se vai ter acento, não vai ter acento. Vamos deixar o padrão aqui e vamos dar OK. O objetivo aqui é só para vocês verem que você vai poder salvar. Observe que somente essa planilha inicial foi salva, mas só para a gente verificar como está ficando isso aí. Olhando aqui onde eu salvei então a minha planilha, observe que todas as minhas planilhas aqui, eu já tenho basicamente os seus tipos, né? Planilha do Open Document, ou seja, são as planilhas que nós trabalhamos no treinamento do LibreOffice Calc. Mas observe que agora tem duas versões do distribuindo planilhas inicial. Eu tenho a primeira versão, que é o que a gente está aberto lá, que é a versão do LibreOffice, e tem a versão que eu salvei. Observe que o próprio Windows identifica, né? Valores separados por vírgula. Ou seja, eu salvei uma versão da minha planilha, daquela minha primeira planilha, com valores separados por vírgula. Aí eu posso abrir isso aqui, por exemplo, com um bloco de notas. Olha como que fica. Lógico, é o formato mais básico que eu tenho da minha planilha, né? Onde eu tenho os valores e tudo separado por vírgulas, conforme vocês podem ver aqui, né? É uma forma de exportação que eu tenho, uma forma mais crua, diremos assim, de exportação dos meus dados, mas funciona muito bem caso você queira passar esses dados para alguém que não tem nenhum aplicativo, não tem Excel, não tem LibreOffice Calc, ou não tem acesso, por exemplo, ao Google Docs, planilhas,
Ou seja, ele não tem nenhum aplicativo específico para a planilha, mesmo assim ele consegue visualizar os dados no formato cru, no formato separado, por exemplo, por vírgula. Eu posso também salvar a minha planilha no formato PDF, que é um formato muito usado. Eu posso vir aqui, mandar salvar como da mesma forma que nós já vimos, e selecionar agora, em vez de ser texto, selecionar, por exemplo, formato PDF. Deixa eu só achar ele aqui. Modelo de planilha. Não apareceu o modelo PDF, conforme vocês podem ver aqui. Eu estou procurando, pelo menos eu não achei olhando aqui. Não tem problema, porque pode ser que nessa versão que eu estou usando basicamente foi tirado daqui para eu salvar no formato PDF. Mas, lógico, foi tirado só desse menu. Mas isso aí não vai acontecer, por quê? Porque dentro do menu arquivo eu vou ter a opção já exportar como PDF, conforme vocês podem ver. Então eu não acho exportar como PDF em salvar como, mas eu posso vir exportar como PDF. Basicamente, aqui eu posso configurar várias coisas. Eu quero exportar todas as páginas. Lembrando que o PDF é como se fosse uma imagem que não pode ser editada do seu arquivo. Aqui eu posso colocar qual a qualidade da imagem que vai ser gerada. Ou seja, eu posso configurar várias questões, qual é a primeira página que vai ser visualizada quando a pessoa abrir, e assim sucessivamente. Não faz objetivo nosso aqui ficar definindo todas essas configurações, vocês podem dar uma verificada em todas elas. O objetivo é apenas mostrar que você pode exportar o seu arquivo para um formato PDF. Então eu vou deixar o mesmo nome, só que agora o formato vai ser PDF. E mais uma vez eu vou abrir o meu Windows Explorer para mostrar como está ficando para vocês. Aqui dentro do Windows Explorer, repare então que foi criado o arquivo agora no formato PDF, que eu posso muito bem abrir normalmente, conforme vocês podem ver. Eu vou ter minha planilha agora no formato PDF. Não quero ajudar isso aqui agora. Então está lá a minha planilha impressa no formato PDF, que é um formato meio parecido com uma imagem que a pessoa não consegue editar os valores presentes dentro dele. Bom, agora nós já sabemos então como criar nossas planilhas, como verificar a ortografia dos conteúdos de nossas planilhas. Aprendemos já como configurar para as nossas páginas para impressão dos nossos documentos e aprendemos inclusive já como converter as nossas planilhas para outros formatos, caso nós tenhamos que distribuir as nossas planilhas para outras pessoas que não vão estar presentes com a gente e que vão ter acesso a elas de forma eletrônica. Nós vimos aqui como exportar para o formato somente separado por vírgulas, formato mais cru, que é onde basicamente qualquer pessoa vai conseguir abrir em qualquer computador, ou podemos inclusive distribuir no formato atual, o formato ODS, que é o formato padrão do LibreOffice Calc, que as pessoas com LibreOffice Calc vão conseguir abrir, ou até mesmo posso exportar para o formato Excel ou diversos outros formatos, ou até mesmo formato XHTML, caso o objetivo seja visualizar a planilha dentro do navegador web.